Olá! Nesta aula vamos tratar da avaliação de oportunidades de mercado. Então, além de compreender o que está envolvido nesse processo, vamos também entender o que é a demanda de mercado e esperamos que, ao final, você seja capaz tanto de interpretar uma curva de demanda, como também de calcular a demanda de uma empresa. Vamos lá! Avaliar oportunidades de mercado significa compreender a demanda de mercado e a demanda da empresa em função do programa de marketing desenvolvido através da força de vendas. E também consiste em entender o encadeamento da demanda com o potencial de mercado e a previsão de vendas. Podemos identificar então os seguintes passos. Primeiro, a gente identifica as necessidades e desejos dos clientes do mercado-alvo. Em aulas anteriores tratamos desse assunto. Vamos também conhecer o mercado-alvo, ou seja, entender qual é a demanda existente e potencial. E vamos também desenvolver estratégias para converter os clientes potenciais em clientes atuais. Já que falamos em demanda, vamos entender melhor o que é demanda. Demanda de mercado, conforme Kotler, é o volume total que pode ser comprado de um determinado produto por um definido grupo de consumidores. E daí a gente precisa definir que grupo é esse. É um grupo de uma determinada área geográfica, num determinado período de tempo, num determinado ambiente mercadológico, sob um definido programa de marketing. Em termos teóricos, poderíamos definir a demanda de mercado como essa equação que aparece para vocês aí. A demanda de mercado é igual a P1 vezes P2 vezes P3. Então são três variáveis que precisamos levar em conta para defini-la. Temos que P1, aquele conjunto de populações, de organizações que compram, é a nossa variável demográfica, ela vai influenciar a demanda. Temos também a variável econômica, que envolve o poder de compra ou as habilidades de comprar, que também entram nessa equação. E por último temos as propensões de compra, o estilo de vida, a preferência de compra dos clientes. É uma variável, digamos, mais sociológica, mais psicológica, que entra também nessa conta quando a gente está pensando qual é a demanda de mercado. A demanda de mercado parte da busca primária. É um conceito muito importante. A busca primária é o esforço para eleger o produto genérico, não a marca, que traga a máxima satisfação das necessidades. Então, um exemplo muito simples que o Cobra dá no seu livro é o exemplo da água mineral. Então, quando a gente está com sede, a gente vai buscar um produto genérico, provavelmente um líquido, para poder saciar a sede. E geralmente a gente vai pensar em água. E frequentemente vamos escolher alguma marca de água mineral. Veja que nesse ponto o cliente ainda não está pensando numa marca específica. Ele está pensando apenas de forma mais imediata possível naquele produto que vai satisfazer a sua necessidade. E nisso aí, várias questões vão entrar em consideração. Por isso que a gente trata do conceito também de demanda primária potencial. Então, partindo daquela busca primária, nós vamos ter a possibilidade de determinar uma demanda primária. Ela vai ser o resultado da interação de diversos fatores. E quando eu estou falando aqui de diversos fatores, estamos falando do plano inicial de consumo que os clientes têm, o grau em que essa necessidade pode ser satisfeita mediante o consumo do produto que potencialmente a satisfaz, o grau de intensidade do estímulo provocado pela ação de todas as marcas, de todos aqueles produtos similares sobre o mercado definido como objetivo, e temos ainda a taxa de retenção, que é o grau em que o produto segue consumido sem prévia racionalização de escolha, por um hábito de escolha, quase que um reflexo condicionado. É aquele produto que já vai sendo comprado praticamente por impulso. Então isso também vai influenciar essa questão da demanda. Então, entre esses fatores, a gente tem essa pressão estratégica de todas as marcas sobre esse mercado nosso, que é nosso alvo. E o que seria essa pressão estratégica? Cobra também vai definir como uma pressão realizada sobre o consumo por todas as marcas de determinado produto ao associar o produto com a satisfação da necessidade. Particularmente as ações desenvolvidas, o esforço de marketing que é realizado pelas empresas, na sua divulgação,
na sua comunicação com o mercado, no seu posicionamento, é que vai fazer com que o cliente veja aquela marca como um potencial produto que vai atender, que vai suprir a sua necessidade. As marcas vão fazer esforços diferentes, vão segmentar, vão dividir o mercado de maneiras diferentes e vão se posicionar de formas diferentes também. Então, cada mercado precisa ser estudado, porque vai ter características diferentes. Podemos, então, ilustrar essas características do mercado por meio de curvas de demanda. Na ilustração no slide, temos um exemplo de uma curva. Nessa curva, temos a relação entre a demanda de mercado total, que a gente poderia representar com a letra Q, e o esforço de marketing, ou seja, esses gastos, essas atividades realizadas pelas áreas de marketing das empresas para se posicionarem, para divulgarem o produto, o serviço, naquele determinado ramo. Só que aqui a gente está considerando de todas as empresas. Esse mercado, ele tem um limite máximo, né, que a gente poderia considerar, que a gente chamaria de potencial de mercado, que eventualmente poderíamos atender. E essa curva aqui representa o quanto a demanda vai respondendo à medida que se aumenta o esforço de marketing. Então veja que no ponto zero aqui, a gente não tem demanda e a gente também não tem esforço. Nesse próximo ponto, a gente tem um determinado esforço M, e o zerinho aí indica que é inicial, né? Então o esforço de marketing inicial naquele mercado vai fazer com que aquele mercado nos retorne, nos proporcione uma determinada demanda, que seria uma demanda inicial. Esse é um exemplo de como uma curva poderia ficar. A gente vê que com o tempo, a resposta do mercado ela vai também reduzindo, a gente vai fazendo uma curva aqui, porque o mercado vai se saturando, né? Até se aproximar muito ali daquele potencial que ele tem máximo. Nessa segunda figura, a gente tem um exemplo de uma curva de potencial de mercado. A ideia é a mesma. A gente tem um eixo em que nós temos a demanda, o potencial de mercado aqui Q, e temos um eixo M aqui, onde a gente tem um esforço de marketing. E esse esforço de marketing é de todas as empresas que estão naquele mercado. Então a gente tem um máximo também que a gente poderia alcançar de potencial de mercado em um determinado contexto, um determinado ambiente mercadológico. Muito provavelmente, como já tem outras empresas atuando, se eu estou pensando em uma determinada empresa, ela praticamente já vai entrar nesse mercado com um mercado mínimo, né? Ela já vai conseguir atingir uma parte dos clientes. Mesmo ela fazendo um esforço zero, o mínimo ali de marketing, para poder divulgar aquele produto ou serviço, para chegar até esses clientes. Mas nessa ilustração a gente tem aqui um esforço de marketing MI, o I aí significando que é de uma determinada empresa, que vai proporcionar a essa empresa uma determinada quantidade de demanda. Então esse esforço está relacionado com a previsão de mercado que a empresa faz. Quando ela faz o seu plano de vendas, ela planeja aquele determinado esforço para atender uma determinada quantidade, um determinado potencial de clientes. Então essa aqui é a ideia. Bem, finalmente, como que a gente determina então a demanda de uma empresa? A demanda de uma empresa é a participação que essa empresa tem nessa demanda toda do mercado. Então a gente vai utilizar essa primeira equação, QI é igual a SI vezes Q, onde a gente tem que QI é a demanda daquela empresa I, SI é a participação da empresa I no mercado, é o que a gente chama de market share, é um valor em decimal ou um valor em percentual que vai indicar o quanto que aquela empresa tem de participação naquele mercado, quanto que ela vende, qual a quantidade de produtos que ela vende em relação às demais. E a gente multiplica ali vezes Q, que é a demanda total do mercado. Bem, e se a gente quiser determinar a participação da empresa no mercado, como que a gente pode fazer? Que é a SI. Nós vamos ter a segunda equação. Então, a SI vai ser igual à relação entre o esforço de marketing da empresa e um somatório do esforço de marketing de todas as outras empresas. Estamos falando aqui, então, em um esforço de marketing em termos financeiros, dividido pelo esforço de marketing de todas as outras empresas do mercado. É um somatório delas. Bom, chegamos aqui, então, ao final da nossa aula. Esperamos que você tenha compreendido o que está envolvido na avaliação de oportunidades de mercado, que você também tenha entendido o que é a demanda de mercado e que seja capaz tanto de interpretar a curva de demanda, como também de calcular a demanda a partir dessas equações que vimos. Caso tenha dúvidas, entre em contato e até a próxima.